uma startup americana mais valiosa do que Uber, Airbnb e Spotify. Uma tecnologia de exames de sangue revolucionária e uma empresária adolescente com tudo para ser a nova Steve Jobs. Caso você não tenha acompanhado, isso tudo aconteceu nos últimos anos. Nesse vídeo você vai conhecer a história da Theranos e como essa empresa fraudou pacientes, investidores e funcionários de maneira gigantesca. Se você não me conhece ainda, meu nome é Luca Ruiz, sou educador financeiro, tenho esse canal no YouTube, Invest10, também tem o Instagram, @Invest10, caso você queira acessar lá, o link está aqui embaixo. Bora para a história. A Theranos era uma empresa de biotecnologia com foco em exames de sangue. Lá em 2004, quando ela surgiu, ela prometia uma tecnologia revolucionária, em que você não precisava receber uma agulhada para fazer aqueles exames de sangue. Só com uma picadinha no dedo você ia conseguir fazer todos os exames do mundo. Pense o seguinte, ninguém gosta de receber aquelas agulhadas por segundos, às vezes minutos, se forem muitos exames, demorar dias para receber o resultado. Isso não é nem agradável para o paciente e também é um pouco ineficaz, um pouco lento, principalmente quando você precisa receber o resultado muito rápido. Imagina um exame de Covid, por exemplo, se você pudesse trocar aquele exame do cotonete por uma picadinha no dedo, que desse realmente um resultado confiável, é óbvio que você ia preferir e que saísse na hora também o resultado. A Theranos prometia justamente isso, principalmente com base num trauma de infância da sua fundadora, Elizabeth Holmes. Essa menina de somente 19 anos fundou a Theranos em 2004, principalmente por ter ido na China e ter visto lá a epidemia do SARS-CoV, o primeiro Covid, né? E também por morrer de medo de fazer exames de sangue com agulha. Ela juntou as duas ideias, ela fazia engenharia química em Stanford, abandonou a faculdade no segundo semestre, já percebeu aquela historinha de empreendedor americano que larga tudo a faculdade e funda uma startup bilionária? Bem, ela fundou a Theranos. E pode parecer um pouco estranho, talvez, do seu ponto de vista, porque pensa o seguinte, o Mark Zuckerberg, ele saiu da faculdade de Harvard, né, para fundar o Facebook, mas, cara, ele programava desde os 10 anos no computador do pai. A Elizabeth, ela estava numa área um pouco mais avançada cientificamente, que era biotecnologia. E ela só fez 2 semestres de engenharia química. Tá começando a ficar com a pulga atrás da orelha com essa história toda? Uma coisa tem que ficar clara desde já, e é o ponto central do grande erro da Theranos. É muito fácil ter ideias revolucionárias. Todo empreendedor, toda pessoa que tem essa vocação, já toda hora tem ideia revolucionária. Eu mesmo, na época, uns 4 anos atrás, eu pensei que eu tinha inventado o Uber das profissões, né? Que as pessoas iam se conectar, iam contratar engenheiros, arquitetos, tudo por meio de um Uber lá das profissões. Eu achei que essa ideia era original minha. E depois eu descobri que tinha um Get Ninjas, tem um monte de plataforma assim já. Então assim, todo mundo já tem uma ideia genial, que achou que ia realmente ser revolucionária. O difícil realmente é a execução dessa tipo de ideia. E o que tornava muito difícil a execução nesse caso da Theranos é que com pouco sangue, com aquelas gotinhas de sangue extraídas do dedo, é muito difícil ter resultados confiáveis nos exames. Guarda essa informação que ela vai ser importante lá no final. Não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, tá bom? Mas só entenda que era muito difícil e se passaram décadas sem que nenhum cientista conseguisse resolver esse problema, conseguisse surgir com uma alternativa para o exame de sangue tradicional. Todo mundo sabia que é desagradável, todo mundo já procurava uma alternativa no campo dos microfluidos, que chama, mas ninguém nunca conseguiu desenvolver realmente a solução confiável de exames precisos, que realmente só com uma gotinha, uma picadinha, extraísse um resultado confiável. E por mais que os cientistas trabalhassem há décadas nesse campo sem resultados, uma jovem de 19 anos abandona a faculdade com 2 semestres com a promessa de conseguir tudo isso. Bem, por mais que pareça meio loucura, essa jovem conseguiu levantar 6 milhões de dólares com essa promessa de encontrar essa solução, com esse projeto inicial. Inclusive tendo como um desses investidores Shannon Robertson, um grande professor e cientista da Universidade de Stanford, né, que era professor dela, né, que acabou investindo nesse projeto. Bem, a tecnologia não engrenou. Isso começou em 2004 e por anos os funcionários, os cientistas da Theranos não conseguiam desenvolver uma solução eficaz. Eles testavam, por exemplo, para níveis de potássio no sangue, para DSTs como sífilis, para colesterol alto, para todo tipo de exame de sangue, desde aqueles que indicam se a pessoa tem uma doença positiva ou negativa, até os níveis, né, no sangue de certos hormônios. E nenhum funcionava. A maioria dos resultados eram inconclusivos e isso permaneceu por anos assim, sem a empresa comercializar esse produto, ou seja, esse produto ineficaz que não trazia resultados de sangue bons, não eram comercializados para pacientes, então não havia nenhum prejuízo para nenhum paciente, mas apesar disso, a Elizabeth e a equipe da Theranos continuavam enganando os investidores, mostrando progresso, falando que a tecnologia funcionava, que era excelente. Então até aí não teve nenhum prejuízo para ninguém, só para os investidores que investiam milhões
dessa empresa que realmente era uma fraude. Até que chegou 2010 e a Theranos começou a apresentar essa tecnologia para outras empresas, para fazer parcerias. E particularmente teve duas empresas que foram à frente com essas parcerias. A rede de farmácias Walgreens e a rede de lojas de eletrodomésticos Safeway. As duas aceitaram ir em frente com essa parceria para oferecer os produtos da Theranos dentro das suas lojas. A Safeway começou a fazer projetos para colocar mini clínicas de exames de sangue em todas as suas lojas pelo país. E a Walgreens a mesma coisa, em suas mais de 8.000 farmácias, ia ter lá o equipamentozinho da Theranos para os clientes fazerem exames de sangue muito rápido, principalmente acreditando nessa promessa da Elizabeth de que a tecnologia funcionava. E bem, funcionários começaram a ficar insatisfeitos com isso, porque, poxa, uma coisa era mentir para a diretoria, né, da empresa, para falar que a tecnologia funcionava só para os investidores. Outra coisa era começar a enganar outras empresas de fora, a começar a mentir em nome da Elizabeth, falando que a tecnologia funcionava quando na verdade não funcionava. E digo mais, inclusive logo ia ser oferecida essa tecnologia para pessoas comuns. Eu e você iríamos na farmácia fazer um exame de sangue para ver se tínhamos, por exemplo, Covid, para ver se tínhamos na época H1N1 e os resultados muito provavelmente iam dar errado. Então vários cientistas, vários médicos dentro da empresa começaram a ficar insatisfeitos e começaram a pedir demissão. Mas aí fica o primeiro questionamento aqui. Como é que a Theranos conseguiu esconder por mais de 6 anos que a tecnologia não funcionava para os seus investidores, para seus parceiros comerciais, para todo mundo? Como é que ninguém ficava sabendo dessa fraude, principalmente se utilizando de acordos de confidencialidade com seus funcionários? Você pisava na Theranos para ser empregado, você tinha que assinar um contrato dizendo que não ia revelar nada sobre a empresa. Você saía, se demitia, ou era demitido e você tinha que assinar outro contrato dizendo que não ia revelar nada sobre a empresa. Se você revelasse, ia ser processado por revelar segredos comerciais. No setor de biotecnologia, existe muita preocupação, né, em revelar segredos, né, para outras empresas rivais. Por exemplo, a Pfizer deve ter muitos acordos do tipo, né, e quando está desenvolvendo a vacina do Covid, por exemplo, para que nenhum funcionário vazasse essas informações dos reagentes, né, enfim, das especificidades da vacina para a empresa rival, como a Johnson & Johnson, por exemplo. Então, a biotecnologia tem muito essa preocupação e a Theranos pegava muito pesado nisso, nesses acordos de confidencialidade para que nenhum funcionário falasse nada sobre a empresa, inclusive impedindo, por exemplo, que os funcionários colocassem no LinkedIn que trabalhavam na Theranos, não podia citar o nome da empresa no LinkedIn, não podia, por exemplo, socializar com funcionários de outras empresas no mesmo prédio, era tudo controladíssimo. Não existem dados explícitos disso na internet e nos livros, inclusive eu baseei grande parte desse vídeo nesse livro aqui que eu acabei de ler, Bad Blood, eu li em uma semana aqui porque é viciante essa história. Fica até o final para descobrir tudo. E por tudo que eu li, eu não achei isso explicitamente, mas por tudo que eu li, eu acredito seriamente que a Theranos investia mais no departamento jurídico dela para impedir que toda essa fraude vazasse do que no departamento científico mesmo. Ela investia mais para impedir que se descobrisse que a tecnologia não funcionava do que tentando melhorar a tecnologia em si. É incrível essa história. Realmente era uma empresa de fachada mesmo. Enquanto isso, a Elizabeth ia ganhando cada vez mais seus milhões ali, quanto mais o valor do mercado da Theranos crescia, recebia apostas de novos investidores. Ou seja, era uma tecnologia difícil que a maioria das pessoas não entendia. Inclusive, se eu começar a dar detalhes para vocês do livro, vocês vão fechar o vídeo na hora. Então não vou entrar muito na parte técnica aqui. A maioria das pessoas não entendia e quem entendia que eram os funcionários era impedido de falar. Por isso mesmo que a Theranos fechou todas essas parcerias que eu comentei com vocês. Ela recebeu um investimento de 140 milhões de dólares da Walgreens, recebeu um investimento de 397 milhões de dólares da Safeway. Todo esse investimento para que os equipamentos da Theranos estivessem na loja dessas duas empresas. E guarda esses dois nomes, principalmente da Safeway, já vou voltar para isso. Mas um dos grandes motivos também para a Theranos conseguir convencer tanta gente, convencer tantos investidores, convencer tantas grandes empresas a fechar parcerias, sem apresentar dados concretos de que os exames funcionavam, de que os pequenos equipamentos que faziam um furinho aqui no sangue não funcionavam coisa nenhuma, era a imagem. A Theranos, e principalmente a Elizabeth Holmes, né, a CEO, sabia se vender muito bem. A Elizabeth desde cedo soube pintar a imagem de que a Theranos poderia ser a nova Apple, que ela poderia ser o novo Steve Jobs. Inclusive, ela era obcecada pela Apple e pelo Steve Jobs, a ponto de contratar dezenas de funcionários da Apple para trabalhar na Theranos, inclusive fechando com a agência de publicidade que fazia os comerciais da Apple. E só para mostrar para você até onde essa obsessão ia, a Elizabeth ela começou a forçar a própria voz. Existem uma ou outra entrevista onde você percebe a voz dela voltando ao normal, mas na grande maioria das aparições públicas
públicas dela, das reuniões, ela forçava uma voz mais masculina e se vestia igual ao Steve Jobs, com aquelas calças soltas, com aquela camisa de gola alta, preta e com manga comprida, igual ao visual do Steve Jobs. Ela era obcecada e adorava receber comparações dele. Não era só pelo dinheiro que ela fazia tudo isso, você pode ver que era muito pela fama, pela imagem. E mostrando essa imagem revolucionária, a Theranos sempre conseguia pôr na cabeça desses grandes investidores, dessas grandes empresas, uma séria dúvida. Será que eu estou perdendo uma grande revolução tecnológica? Será que eu vou ficar de fora de uma empresa revolucionária? Ela inclusive soube fazer esse jogo muito bem com a Walgreens. Lembra que eu comentei agora há pouco? A Walgreens é uma grande rede de farmácias, tem como principal rival nos Estados Unidos a outra rede chamada CVS. E a Theranos fazia um joguinho mental com a Walgreens e com a CVS. Ela falava para a CVS, olha, eu tô quase fechando com a Walgreens, hein? Ela falava com a Walgreens, olha, eu tô quase fechando com a CVS. Então virou uma corrida das duas empresas para apresentar propostas para fechar uma parceria, para oferecer esses exames de sangue nas redes de farmácia. Uma corrida a ponto de a Walgreens ignorar totalmente a falta de evidências e fechar com a empresa, investir 140 milhões nela, emprestar dinheiro também, para não perder essa oportunidade muito grande, para não deixar a grande rival aproveitar. Porque antes de você criticar essas grandes empresas por pularem nessa tecnologia sem entender nada do assunto, sem não verificar a eficácia, pensa bem o seguinte, imagina você sendo apresentado a uma tecnologia de uma nova empresa, onde fazer exames de sangue é tão simples a ponto de você fazer em bebês, crianças, adultos, idosos, para identificar todo tipo de doença existente e fazer centenas de exames e receber o resultado em segundos. Imagine você perder essa tecnologia toda. Imagine seu maior rival ganhar essa tecnologia. Essa era a corrida pelo ouro que a Theranos, que a Elizabeth apresentavam para essas empresas. E é por isso que ela conseguiu levar muitas dessas grandes empresas a investir centenas de milhões e agir de forma irracional. Agora, voltando para a racionalidade dessa história toda, o que faltava para a Theranos realmente fazer exames de sangue bom? 4 motivos. Primeiro, a Elizabeth ela insistia que o equipamentozinho para perfurar o dedo extraísse só algumas gotinhas de sangue, justamente por daquele medo, daquela fobia dela de infância, que ela não queria ser bem agulhada e tirar um monte de sangue. Então, o pouco sangue dificultava fazer muitos exames. Pensa mesmo, você tem que fazer exame para todo tipo de doença, rodar todo tipo de diagnóstico com poucas gotas de sangue. É quimicamente e fisicamente quase que impossível. Por isso que os cientistas nunca conseguiram, inclusive, até então, até a Theranos surgir com essa tecnologia que na prática não funcionava. Além disso, eram muitos exames para esse pouco sangue. Todo tipo de exame que era feito acabava que esquentava ali a substância, o fluido do sangue. E isso alterava as composições químicas do sangue e fazia com que os resultados saíssem errados. 3. Os equipamentos para analisar sangue, normalmente, os tradicionais, são máquinas grandes. A Theranos queria fazer tudo isso num tubinho bem pequenininho, desse tamanho aqui mais ou menos. Era muito pouco espaço para transportar o sangue. E 4. Essa picadinha no dedo acabava que tinha muitas impurezas. Existe um motivo para a gente tirar o sangue aqui direto na veia, principalmente no braço. Aqui a gente pega muitos capilares, muita sujeira da pele também. Isso prejudica a extração de sangue com qualidade. Por isso que a maioria dos resultados do exame saíam totalmente errados. A Theranos não tinha eficiência nenhuma. Era uma roleta russa para acertar, por exemplo, se você tinha ebola ou não. Agora, você lembra da Walgreens, que eu comentei, a rede de farmácias com 8 mil lojas? Então, a Theranos, em 2012, se preparava para inaugurar a primeira loja da Walgreens com exames da Theranos, mesmo sem os exames funcionarem, isso mesmo que você ouviu. A Theranos, ok, ela passou uma década quase testando, enganando investidores sem o equipamento funcionar. Até aí tudo bem, digamos assim. Era uma fraude? Era, mas não prejudicava nenhum paciente ainda, pelo menos. A partir do momento que a Theranos realmente foi para a prática, foi colocar um equipamento que não funcionava a ponto de colocar em risco a vida dos pacientes, vários funcionários, médicos, cientistas passaram a ficar insatisfeitos e muitos pediram demissão na época, obviamente. E guarda essa informação porque esses muitos médicos que saíram em 2012 foram decisivos para que todo esse esquema fosse descoberto alguns anos depois. E sim, ainda durou anos para tudo isso ser descoberto. Mas, poxa, por que continuar com essa tecnologia defeituosa? Por que a Elizabeth queria continuar com isso? Como é que ela achava, assim, eu fico realmente me perguntando como é que ela achava que ia conseguir se safar em toda essa história, prejudicando pacientes. Uma funcionária da Theranos na época, essa passagem até no livro, ela confrontou a Elizabeth antes de pedir demissão e perguntou por que ela fazia isso, né? Porque ela estava realmente querendo colocar um equipamento defeituoso na prática. E ela respondeu que ela não ia deixar os seus clientes na mão. E nessa frase está resumido quase tudo que tinha de errado com a Theranos, quase tudo que tinha de maléfico no que a Elizabeth vinha fazendo. Isso porque você percebe nessa frase que ela não via os pacientes como os clientes finais. A Elizabeth via os clientes como sendo as lojas que ela fazia parceria. Ela simplesmente se via como uma vendedora de equipamentos. Ela se via mais como uma empresa de tecnologia do que realmente como uma empresa de saúde.
E por isso ela se preocupava mais de cumprir o prazo que ela tinha acordado lá com a Walgreens do que realmente com fornecer um exame de qualidade. Acabou que isso não ia conseguir se manter. Eventualmente todo mundo ia acabar percebendo, né, que os exames iam dar errado. Mas segura um pouquinho, já a gente vai chegar nessa parte. A inauguração aconteceu em 2012, lembrando, demorou anos até que tudo isso vazasse. A inauguração aconteceu em 2012 e ao longo de 2013 e 2014, a Theranos ficou famosa. Sabe todo o joguinho para esconder a empresa? Os funcionários não podiam colocar o nome da empresa no LinkedIn, ela era literalmente uma empresa desconhecida. Então, com a inauguração da Walgreens, passaram a surgir várias matérias sobre a Theranos, sobre a Elizabeth e sobre a tecnologia revolucionária de exames de sangue, que ia mudar o mundo. Matérias na Fortune, matérias na Forbes, matérias na CNBC. A Elizabeth foi para a TV, ela chegou inclusive a ser indicada como embaixadora dos Estados Unidos pelo Obama. É isso mesmo que você ouviu. Ela conheceu o Mark Zuckerberg, o Jack Ma e vários CEOs grandes de tecnologia. Ela passou a ser uma das 100 maiores personalidades do mundo, segundo a revista Time. Tudo isso no espacinho de 2 anos, desde a inauguração na Walgreens. Todo mundo achava que ela era a nova estrela do Vale do Silício. Isso porque, aos pouquinhos, com toda essa atenção surgindo para a empresa fez novas rodadas de investimento, atraindo novos investidores para comprar ações, investidores fechados, tá? A empresa não é de capital aberto ainda. Então ela atraiu novos investidores, entre eles grandes políticos e secretários de Estado, como Henry Kissinger, George Shultz. Tudo isso com a imagem que a Elizabeth seria a nova Steve Jobs, que ela era uma gênia. Ou seja, toda a mídia americana pintava a empresa como uma nova grande promessa de tecnologia do mundo. A empresa tinha na sua diretoria, tinha nos seus investidores algumas das maiores personalidades do mundo. Inclusive a empresa convidou o Joe Biden, na época que ele era ex-presidente, para visitar os laboratórios. Ele elogiou a empresa, falou de incentivos. E a pergunta que você deveria se fazer na época, é muito fácil a gente olhar para trás sabendo que a tecnologia não funcionava, mas a pergunta que você deveria se fazer na época é a seguinte: com tantas estrelas no comando da empresa, como é que isso podia dar errado? Ninguém nem suspeitava de nada. E após atrair tanta atenção na mídia, de investidores, a empresa foi aumentando de valor do mercado. Chegou a 1 bilhão de dólares, 5 bilhões de dólares, alcançou 9 bilhões de dólares, superando o Uber, o Spotify, o Airbnb, o Etsy e se tornando a maior startup do planeta. Mas enquanto isso, alguns ex-funcionários, aqueles mesmos de 2012, lá no final de 2014 e 2015, começavam a se comunicar sobre toda a fraude da Theranos. Começaram a vazar informações para um jornalista do Wall Street Journal, que eu esqueci o nome dele, é difícil de pronunciar, John Carreyrou, que é o autor desse livro aqui, inclusive. Ele fez a primeira denúncia, dando um spoilerzinho aqui, o livro veio anos depois. Começaram a vazar informações para esse jornalista. Mesmo tendo acordo de confidencialidade, eles começaram a realmente quebrar esses acordos e vazar essas informações que a tecnologia não funcionava. E o John começou a ir atrás de provas, começou realmente a procurar mais depoimentos. Inclusive ele chegou a ser testado numa das lojas da Walgreens. A Theranos chegou a abrir 40 lojas, chegou a abrir esses exames aí de sangue ineficientes em 40 lojas. E o John, ele visitou pessoalmente, fez um exame de sangue, se não me engano, para colesterol em uma loja da Walgreens e fez num laboratório tradicional. Os resultados deram super errado. Enquanto que na Walgreens, né, na Theranos, ele apontava que ele estava com a hipertensão altíssima, no laboratório tradicional apontava que ele não tinha nada. E ele fez isso também com outras dezenas de pacientes, né? Ele começou a ir atrás de mais histórias e mais histórias, começou a ver vários casos de médicos que indicaram pacientes para fazer testes na Theranos e deu tudo errado. Os exames vieram todos errados. Ele começou a reunir cada vez mais provas. Isso mostra pra gente tudo o que bastava era uma opinião de especialista. Por mais que a mídia elogiasse, exaltasse, colocasse a Elizabeth no trono do Vale do Silício, por mais que os investidores entrassem naquela festa toda, tudo que a gente precisa e deve dar mais atenção é a palavra de um especialista. Tudo que bastava era alguns desses funcionários começarem a abrir a boca, a realmente desafiar todo o poderio da Theranos. E começou a descobrir que eles estavam fazendo isso, começou a ir atrás, a processar, a caçar essas pessoas, inclusive ameaçando algumas delas. E realmente essas pessoas são heróis, tanto o John aqui como todos os funcionários que abriram a boca são heróis, porque em 2015 a história foi publicada no Wall Street Journal e a Theranos parou essa expansão em 40 lojas da Walgreens e não em 8 mil pelo país todo. Mesmo só tendo alcançado 40 lojas com seus exames defeituosos, teve muito impacto negativo. Tem a história de um homem, por exemplo, nos seus 40 anos, ele foi fazer uma bateria de exames cardíacos e os exames apontavam que estava tudo bem. Ele morreu numa parada cardíaca uma semana depois de fazer os exames defeituosos na Theranos. E provavelmente existem mais casos assim ainda, que foram descobertos anos depois e entraram no julgamento. Já vou falar sobre ele, que foi esse ano, inclusive. Bem, depois disso, felizmente, foi um caos para a Theranos e para a Elizabeth, porque as agências de saúde americanas, a FDA, a CIA, essas agências começaram a ir atrás da Theranos, começaram a fiscalizar os laboratórios, a investigar os equipamentozinhos de exame e ordenaram o banimento da empresa da área de exames de sangue.
Os investidores veteranos passaram a processar a empresa por fraude, e o resultado desses processos saiu esse mês, agora em janeiro, já conta o resultado. Veteranos, felizmente, fechou as portas em 2018. Ainda assim, provavelmente milhares de pacientes foram prejudicados, centenas de ex-funcionários perderam o emprego, milhões de dólares, centenas de milhões de dólares de investidores foram para o espaço nessa fraude toda. E o grande problema, na minha opinião, esteve em Elizabeth, a fundadora, ver veteranos não como uma empresa de saúde, mas sim como uma prestadora de tecnologia. Porque, pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas empresas de tecnologia podem ir melhorando o produto enquanto elas vão andando. Você pega o primeiro iPhone em 2007, o touch devia ser horrível, a bateria devia ser... A bateria ainda é ruim do iPhone, né? Todo mundo faz piada com isso. Mas devia ser bem pior na época ainda. Tinha poucos aplicativos, a funcionalidade toda era ruim do iPhone comparado hoje em dia. Então foi melhorando com as novas versões. Toda empresa de tecnologia, principalmente ligada a software, passa por isso. Empresas de saúde não são bem assim. Esse é o grande problema das health techs, né, das empresas, das biotechs, empresas de biotecnologia e saúde, né, ligadas à tecnologia em si. É que se elas tentam melhorar o produto, a partir do momento que elas vão caminhando, elas estão prejudicando pessoas reais, estão pondo a vida de pessoas em risco. Na prática, o Alan Bean, que é um ex-engenheiro da Teranos, ele resumiu bem isso aqui. Ele comentou que a Elizabeth tenta construir um ônibus enquanto ela está consertando ele. Tudo ao mesmo tempo, um ônibus em movimento. Não ia dar certo, não tinha como dar certo. A empresa se apoiou por anos nessa tentativa de esconder que tinha uma tecnologia ruim, por meio de acordos de confidencialidade, enquanto tentava em vão melhorar o produto sem sucesso, principalmente por se apegar ali aos princípios do iniciozinho da Elizabeth, de usar pouco sangue, de fazer muitos exames de uma vez, que há décadas os cientistas pesquisavam e não funcionavam. E é para parecer absurdo que essa fraude toda tenha durado 11 anos sem ninguém descobrir. É para parecer absurdo que chegou a 9 bilhões de valor do mercado uma empresa assim, que foi apoiada pelos maiores políticos do país, pelos maiores canais de mídia do país, tudo isso sem questionamento nenhum. E recentemente saiu o resultado dos processos dos investidores por fraude. Eu não sei se tem algum processo criminal, ou seja, algum processo por danos a pacientes, mas os investidores processaram por toda a fraude cometida, por todas as mentiras cometidas, e a Elizabeth foi condenada em 4 acusações de fraude eletrônica, cada uma 20 anos de prisão, ao todo totalizando 80 anos de prisão, e eu espero que ela passe os 80 anos na cadeia. É estranho que você não saiba dessa história. É muito estranho que você desconheça totalmente esse caso, porque ele foi o maior exemplo educativo dos últimos anos de que narrativas e promessas são pó, histórias são pó. O que vale são dados, o que vale é pesquisa comprovada que um produto funciona e que ele resolve problema. E para finalizar esse vídeo, eu quero terminar ele com a citação final do livro do John Carroll. Um sociopata é geralmente descrito como alguém com pouca ou nenhuma consciência. Deixarei que os psicólogos decidam se Holmes se encaixa nesse perfil clínico, mas não há dúvidas de que seu padrão moral era totalmente distorcido. Estou bem seguro de que ela não teve a intenção, logo de início, de defraudar os investidores e colocar os pacientes em perigo quando desistiu de Stanford 15 anos atrás. Ela teve uma visão, provavelmente, na qual acreditava genuinamente e atirou-se em prol da sua realização. No entanto, em sua busca incessante para tornar-se a segunda versão de Steve Jobs, em meio à corrida do ouro do boom do unicórnio, houve um momento em que ela parou de dar ouvidos a conselhos sensatos e começou a trapacear. Sua ambição voraz não aceitava interferências. Caso houvesse danos colaterais em seu caminho para alcançar riqueza e fama, que seja, faz parte.